Está começando pela TV Nova Nordeste o programa Políticas, um espaço dedicado ao debate de fatos e ideias em Pernambuco. Conversamos aqui por meio de entrevistas sobre política, economia, ciência, cultura, comportamento, enfim, as coisas da vida. Hoje vamos falar sobre política e quem está aqui conosco é o escritor, pesquisador da Universidade Federal Rural de Pernambuco e economista, Jacques Bembuim, já esteve aqui no programa em outras vezes falando sobre o lançamento de um livro dele, da história de Pernambuco, a história do arquipélago Fernando de Noronha e como foi formado o nome Pernambuco, mas hoje é uma questão política. O Jacques, pela primeira vez, concorreu numa chapa do Partido Verde, liderada por Carlos Augusto Costa, à Prefeitura do Recife. E essa experiência, eu queria que ele narrasse aqui para a gente, até pela proximidade do resultado das eleições do domingo, dia 2 de outubro. Jacques, o que foi que você sentiu ao participar dessa eleição municipal? Você é um escritor, você é um pesquisador. Essa eleição foi uma eleição fundamental dentro do espectro dos ambientalistas, porque o número de votos não correspondeu à expectativa das pessoas que defendem diretamente uma política ambiental. Tonico, muito obrigado pela oportunidade que você nos dá de estar presente e fazendo uma análise dessa eleição recente. A gente diz que toda eleição é atípica, né? E de fato, cada eleição é um mundo de novidades. Esta foi mais um, até porque houve muitas mudanças, né, em termos de legislação eleitoral. E, de um lado, isso ajuda alguns nomes, de outro prejudica. Então, a gente poderia começar logo falando um pouco sobre isso. Eu acho que a legislação eleitoral no Brasil, hoje, como está, ela prejudica muito a emergência de quadros novos, de novos nomes, né, de pessoas que se dispõem a adentrar na política e colocar seu nome à disposição do eleitorado. Por exemplo, tivemos apenas 45 dias de campanha. Né? Oficialmente foram 45 dias, quando outrora eram 3 meses. Então, esse encurtamento do período de campanha eleitoral, de apresentação dos candidatos, já prejudica aqueles que estão se lançando, que geralmente são nomes ainda pouco conhecidos no universo político. Podem ser conhecidos no universo empresarial, no universo acadêmico, mas não exatamente entre o eleitorado de forma mais abrangente. Tivemos também um problema muito sério, que é o tempo de televisão. Né? O tempo de televisão, as pessoas às vezes não sabem, mas ele é calculado em função, por exemplo, da participação, principalmente em função da participação na Câmara dos Deputados. Né? Então, o Partido Verde ficou com apenas 17 segundos, vis-à-vis, por exemplo, a coligação do PSB, que obteve em torno de 4 minutos e meio. Né? A coligação do PT teve mais de 2 minutos. E a gente ficou somente com 17 segundos. 17 segundos só dá para o candidato aparecer, mal diz o nome e já termina, né? A gente, quando começa, já está terminando. Então, além dessa dificuldade de uma campanha mais curta, também o horário de televisão, né, penaliza, né, o tempo de televisão penaliza esses partidos menores. Nós quisemos lançar uma candidatura puro verde, né, puro sangue, se diz de uma forma geral, a gente diz puro verde, que é aquela que não se coliga com ninguém. Não que o Partido Verde seja contrário à coligação, isso faz parte realmente de uma estratégia de crescimento político, mas a gente não viu nenhum partido, não conseguimos identificar nenhum partido que realmente vestisse cuja ideologia, cujo conteúdo programático e cuja forma de se conduzir num cenário eleitoral se coadunasse, vestisse exatamente os nossos princípios. Aí a gente acabou saindo sozinho, né? E isso, ao invés, né, de nos favorecer dentro desse ambiente político em que as pessoas estão, de uma forma geral, descrentes, né, na política tradicional, acabou nos prejudicando por conta de um tempo de televisão muito curto e também somente 2 inserções diárias, vis-à-vis, por exemplo, em torno de 40 inserções diárias da coligação do PSB.
do Geraldo Júlio. Exato, isso aí realmente prejudica qualquer candidato. Muito. Encurtamento de campanhas, a redução do financiamento de campanhas políticas, isso também é prejudicial. Mas a questão é o seguinte, o discurso ambientalista, houve, digamos assim, um enfraquecimento desse discurso ambientalista, porque houve um momento no Brasil, inclusive o Partido Verde chegou a apresentar candidatos a presidente da República, houve um momento em que tinha mais espaço esse discurso ambientalista. O que aconteceu? Não, eu não creio. O discurso ambientalista, eu diria o seguinte, as ideias, né, a ideologia ambientalista, ela está no fronte do pensamento econômico, social, político nos países mais desenvolvidos do planeta. Então, eu diria até que a gente talvez ainda não tenha chegado nesse grau de amadurecimento em termos de pensamento crítico, né, da sociedade, da forma de nos organizarmos enquanto uma instituição, não é, social, econômica, que deve trabalhar para o coletivo. Então, eu diria que a ideologia partidária, a ideologia ambientalista do Partido Verde, ela não passou, não. Ela talvez ainda esteja por chegar. É verdade que a gente teve 2 grandes nomes que lideraram um processo presidencial em um passado recente da história brasileira, que foram os nomes de Marina Silva e depois de Eduardo Jorge, né? 2 pessoas que em cheio conseguiram personificar essa nossa ideologia. Mas assim, eu posso dizer que enquanto muita gente ainda imagina que o ambientalismo, né, seria uma obsessão apenas pela preservação de fauna e flora, salvar o mico-leão-dourado, o golfinho, né? Isso ararinha azul. A ararinha azul, não é? Que, por sinal, muito importante. Aliás, a única ararinha azul que eu consegui ver foi, curiosamente, no Zoológico de Londres. Mas, assim, isso é importante. Eu diria que o amor pela natureza, a defesa pela natureza, é o nosso núcleo duro de pensamento. Tá na raiz da ideologia verde. Mas, hoje, o ambientalismo chega nas cidades e coloca o homem como elemento central dessa harmonia com a natureza e entre si, o homem com o homem. Ou seja, o que a gente chama de agenda ambiental urbana, ou agenda marrom, é trazer os princípios da sustentabilidade socioambiental para dentro da cidade. Então, questões, por exemplo, como trânsito, questões de violência urbana, questões paisagísticas, porque você tem que se sentir bem dentro da sua casa, e sua casa ampliada é o espaço urbano, é a cidade. Então, o ambientalismo moderno, ele não se restringe somente à questão de fauna e flora, mas ele ocupa e se preocupa com o espaço urbano, colocando o homem como elemento central, ou seja, a qualidade de vida do ser humano é fortemente dependente da qualidade ambiental. E, por isso, a importância que assume em todo mundo o pensamento ambientalista. Em países avançados, você tem o ambientalismo no fronte, assim, a juventude abraça essa causa e, volta a dizer, também trazendo para o espaço urbano a qualidade das águas, né? A qualidade atmosférica que a gente vive, a feiura, a fealdade que graça à nossa volta e que nos deixa sem autoestima quando a gente caminha por uma rua. Essas questões são questões do dia a dia de quem vive na cidade, de quem vive no campo, são questões importantíssimas que algumas delas também são apropriadas por outras agremiações partidárias, por outros programas partidários. Mas talvez não coloquem, né, como centro de preocupação. Quer dizer, o nosso norte é essa qualidade de vida e a forma como os indivíduos podem conviver dentro de um espaço adensado, como é o espaço urbano, não é? Conviver harmonicamente sem que se prejudiquem entre si e de modo que a economia possa fluir da melhor forma possível. Não é? Por exemplo, o problema de externalidade, que encheia o exemplo maior da poluição, é um problema que gera um transtorno muito grande. Às vezes você monta uma padaria, uma pizzaria ou um estabelecimento comercial que acaba, de alguma forma, prejudicando todo o entorno. Isso seria justo para aquele entorno? Quando você constrói um viaduto e leva 4 anos atormentando aquele entorno em termos de poeira de cimento, o trânsito, o transtorno do trânsito, será que se faz realmente o cômputo desse prejuízo para a sociedade que advém, às vezes, de uma obra até desejável,
mas a forma com que essa obra deve ser construída tem que levar em conta os danos ambientais durante a construção dessa obra. Não poderia participar o Partido Verde desse tipo de fiscalização sobre essas questões municipais? No nosso caso aqui, a gente está falando da nossa cidade, ter gente do Partido Verde fiscalizando, dizendo o que deve fazer. Por exemplo, esse exemplo que você deu da construção da obra é importantíssimo, que a gente encontra toda hora. Obras que levam, às vezes, 2, 3, 4 anos. Quando não é uma obra pública, é um empreendimento privado, a construção de um prédio, de um condomínio. Exatamente, que então, prejudica o entorno. Prejudica o entorno, levar em conta o entorno. Isso pode ser transformado numa legislação? Isso, inclusive, já houve tentativas, não é, de se regulamentar a forma, por exemplo, de você realizar a construção civil de uma obra. Antigamente a turma ocupava logo a calçada, jogava areia na rua, né? Você se lembra, qualquer construção de um prédio, por mais moderno que fosse, ainda hoje, mas aí já sujeita à penalidade, né, da lei, a multas, etc. É preciso se entender que os princípios do meio ambiente, dos princípios da ideologia verde, e aí eu me refiro à ideologia ambiental, e que incorpora o espaço urbano, né, na centralidade de suas preocupações, ela prevê essa questão da sustentabilidade e da justiça econômico-social. Quer dizer, não adianta alguém se privilegiar de alguma coisa, ter uma vantagem, em detrimento dos demais, né? A gente costuma dizer que existe um princípio dentro da economia, em particular da economia ambiental, que se chama Pareto ótimo, que é aquele que diz o seguinte: se você vai melhorar a vida de um grupo, tudo bem, isso é excelente, é desejável, mas que isso não se dê à custa de uma piora de outros grupos. Está compreendendo, Tonico? Então, a economia ambiental, ela incorpora a ideia do processo Pareto ótimo. O nome parece meio estranho, mas não é outra coisa senão isso, respeito, inclusive, às minorias, inclusive a um indivíduo que seja, ele tem que ser respeitado. Você não pode simplesmente querer fazer uma obra que, inclusive, possa ser do desejo, do agrado de uma grande maioria, mas em prejuízo dos pequenos. Esses pequenos, esses poucos, têm que ser, no mínimo, devidamente compensados pela piora de sua condição de vida. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar nossa conversa com o Jacques Ribembuim, escritor, pesquisador e, nessa última eleição, candidato a vice na chapa do Partido Verde à Prefeitura do Recife. Até já.